Hoje eu quero trazer uma palavra assim até um pouco mais informal, com relação ao assunto que temos abordado ultimamente, tratando do arrebatamento da igreja, e eu prometi que iríamos falar um pouco acerca da importância do arrebatamento da igreja acontecer antes da grande tribulação, isto é, explicando por que somos pré-tribulacionistas. O pré-tribulacionismo defende que Jesus virá buscar a sua igreja antes de um período rústico da história humana, chamado de grande tribulação, que antecede o milênio. Portanto, eu vou dar algumas passagens hoje sobre essa matéria, dar uma palavra específica acerca disso. E eu quero começar com o livro de Daniel, capítulo número 9. O verso de número 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será morto ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. Até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Eu li até o verso de número 26, mas eu quero concluir o capítulo com 27. Ele, falando do anticristo, fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Eu queria deixar claro aqui, para todos que nos acompanham nesse momento, que a grande tribulação, ela tem que acontecer no período que completa 70 semanas. Porque 69 semanas já se passaram. Essas 69 semanas aqui descritas, 7 mais 62, está falando exatamente do tempo em que iria Deus derramar sua ira na face da terra. Os comentadores, os estudiosos da escatologia, das profecias, das últimas coisas, muitos concordam que há o espaço de uma semana faltando na profecia de Daniel. E o tempo, quando Jesus entrou em Jerusalém, completou aquele período, deixando apenas uma semana para se cumprir. Daniel estava na Babilônia, e aqui está dito que a 70ª semana de Daniel, ela está destinada ao povo de Israel, ao povo judeu, porque disse assim: 70 semanas estão determinadas sobre quem? O teu povo. Quem mais? A tua santa cidade. Qual era o povo de Daniel? Os judeus. Qual era a cidade de Daniel? Jerusalém. Lá ele orava com a janela aberta em direção a Jerusalém. Então, a grande tribulação, permita-me dizer, com base nesse texto, que ela destina-se especificamente ao povo judeu. O mundo a experimentará, mas que na realidade Deus estará trazendo um julgamento chamado a angústia de Jacó naquele período. Bom, mas vamos avante. Nós gostaríamos de ler alguma passagem. Eu sei que muitos já conhecem essa passagem que está no livro de Apocalipse, capítulo número 3, verso 10, que é a promessa que o Senhor Jesus fez para a igreja de Filadélfia. E você sabe que as igrejas da Ásia eram igrejas geograficamente falando existentes naquela região da Ásia,
mas que também a mensagem para as igrejas, ela serve para todos os tempos da igreja, para todos os tempos. E o período da igreja, a carta destinada à igreja, ela também representa certos períodos da história, isso é incontestável. Podemos ver períodos da história marcando a identificação com uma dessas igrejas, alguma dessas igrejas, durante a história da igreja, a história eclesiástica. E aqui, a igreja de Filadélfia foi uma igreja missionária, uma igreja fiel, e o Senhor Jesus diz para essa igreja em 3:10, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Deus está prometendo aqui, Cristo promete, que iria poupar esta igreja, não na hora, mas da hora da grande provação que haveria de vir sobre o mundo inteiro. É uma tribulação universal, referida por Jesus em Mateus 24:21. Será uma tribulação tal qual, como nunca houve igual. Mateus 24:21 diz, nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem haverá jamais. Mas o Senhor Jesus está prometendo algo glorioso aqui. Ele vem buscar os seus, ele vem buscar a sua igreja, e ele vai levar num arrebatamento antes da grande tribulação, ou seja, pré-tribulacional. O que você está esperando? Estás esperando Jesus voltar? Ou está esperando as coisas piorar mais e mais até que venha o anticristo? Gente, a igreja, desde o início, tinha em seu coração que Jesus voltaria a qualquer momento. Eles podiam até saudar com a palavra Maranata, que é, vem, Senhor Jesus. E São Paulo já esperava o arrebatamento da igreja em seus dias. Eu leio sobre isso, o que está em 15:52 da carta aos Coríntios. São Paulo esperava o arrebatamento da igreja ainda em seus dias. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Nós quem? Paulo se incluía, ele acreditava, ele esperava que Jesus pudesse voltar a qualquer momento, mesmo em seus dias. Esta é a expectativa da igreja durante a sua história. Jesus virá e virá a qualquer momento, se manifestará para a sua igreja, levando-a num arrebatamento, deixando o mundo surpreso. Os crentes não serão atropelados pelos acontecimentos, mas eles irão com Jesus, subirão em glória, vencendo as próprias leis da gravidade pelas quais foram presos durante toda a sua existência, como disse o falecido Vimalgo, fundador da chamada meia-noite. Sim, isso é algo glorioso. Quando São Paulo escreve aos Tessalonicenses, primeira carta, capítulo 4, verso de número 16, vou ler. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. Nós, note que ele se incluía, irmãos, os vivos, os que ficarmos, ele estava junto, os que ficarmos, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. Nós, o verso 15, os vivos que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, ele esperava isso acontecer, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Por isso, ouvintes, é que há consolação para o crente. As coisas estão se complicando cada vez mais, o mundo está cada vez pior, mas há uma esperança para o crente, é motivo de consolação. Jesus vem, e ele vai tirar a sua igreja dessa esfera pecaminosa e levar em um estado de glorificação, em fração de segundos, num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta. Deixe-me agora dar um exemplo. É costume de Deus agir na história, poupando os seus em momentos de calamidade. Por exemplo, quando Deus mandou o dilúvio na face da terra, ele preservou a Noé.
E antes do dilúvio, teve uma figura do arrebatamento através de Enoque. Deus levou Enoque para si. Deus toma Enoque para si. Tem uma outra figura no Velho Testamento que o personagem também não morreu, mas que foi levado para Deus vivo. Elias. Elias subiu para Deus. Foi visto uma carruagem de fogo, foi percebido um redemoinho, e Elias sobe para Deus. Naquele momento desaparece, ao ponto de surpreender, ficar pasmado os que estavam a contemplar. Assim será o arrebatamento da igreja. Quando Deus destrói Sodoma e Gomorra, ele tira Ló com a sua família, menos sua esposa que estava com o coração em Sodoma. Mas Ló e suas filhas são tirados de Sodoma. Quero dizer também que quando lemos aqui em Tessalonicenses, em Corinto, está dizendo que o arrebatamento se dará ao som da trombeta. Gente, isso tem um sentido especial. Para entender melhor isto, nós temos que lembrar que Deus ordenou várias celebrações no Antigo Testamento. Entre elas estavam 7 festas judaicas: a Páscoa, os pães asmos, as primícias, o Pentecoste, as trombetas, a expiação e os tabernáculos. E você pode ver uma sequência. Por exemplo, na Páscoa, nós vemos que representava, mesmo que fala da libertação do povo de Israel do Egito, mas profeticamente falava da vinda de Jesus, o Cordeiro de Deus, para tirar o pecado do mundo. Lembra só uma coisa, não vou entrar em detalhe, mas só lembrar que Jesus morreu exatamente na Páscoa. Jesus foi sepultado exatamente nos pães asmos. Jesus ressuscitou exatamente no dia das primícias. Jesus enviou o Espírito Santo e a igreja nasceu exatamente no Pentecostes. Então essas 4 festas teve o seu cumprimento profético já realizado. Tem outra festa para frente. Qual é a festa que tem para frente? É a das trombetas. E as trombetas têm um tom profético especial, apontando para o arrebatamento da igreja. Depois aí vem uma sequência, irmãos. É um esboço da escatologia. Por exemplo, depois das trombetas, que vamos dizer representando o arrebatamento, em todo o arrebatamento, vem agora o dia da expiação, o Yom Kippur, que é o julgamento, o juízo de Deus sobre a terra na grande tribulação. Depois vem os tabernáculos, que é exatamente falando sobre o milênio. É claro em Zacarias 14 que os tabernáculos apresentam claramente sobre o milênio. Então há uma sequência escatológica, profética nessas festas, e eu falo isso por causa das trombetas, que dá um tom do arrebatamento, porque ao ressoar da trombeta, os mortos ressuscitarão e nós seremos transformados gloriosamente. Prezados ouvintes, você está esperando o quê? Já confias em Jesus? Estás preparado para ir com Ele quando a trombeta tocar? Ele virá a qualquer momento. Não há hora marcada, nem dia. Ele virá a qualquer momento. Prepara-te para te encontrar com Ele. Ele te chama. Tem uma passagem na Bíblia muito solene. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Apocalipse 22, verso 17. Amém? Obrigado pela atenção. Espero que você aproveite essas passagens da Escritura sobre esse assunto tão nobre e também partilhe com outras pessoas, a fim de que elas possam ter esta mesma esperança e estar aguardando dos céus Jesus, que virá nos buscar e com eterna glória. Amém?